É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Há 2 semanas, a deputada Diva Ribeiro, do Chega, reagiu a uma intervenção de Ana Sofia Antunes, dizendo que era curioso que a deputada do PS só conseguisse intervir em assuntos que envolvem, infelizmente, cito, a deficiência. Rita Matias voltou à carga, tentando associar a deputada a uma política identitária que faria os deputados negros falarem de racismo, as pessoas com deficiência falarem sobre deficiência e por aí adiante. Dá-se o pormenor de, em 15 intervenções de Ana Sofia Antunes fez nesta legislatura, aquela ter sido a primeira sobre deficiência, apesar de ter sido secretária de Estado da Inclusão. Seria normal que mais vezes até tivesse acontecido. Depois disto, como se sabe, o ambiente aqueceu. Aberração, drogada, parece uma morta, foram alguns dos insultos vindos da bancada do Chega. Não foram novos. Desde que este partido chegou ao Parlamento, que a incivilidade se tomou conta do hemiciclo. A postura mais tolerante do novo Presidente da Assembleia da República não parece ter acalmado a bancada, empoderada por um forte crescimento eleitoral. Pelo contrário. A intimidação de oponentes nos debates parlamentares, televisivos ou das redes sociais e a estratégia de degradação da imagem da Assembleia da República e de todas as instituições democráticas reforçaram-se sem que a segunda figura do Estado pareça disponível para usar os instrumentos que o regimento lhe oferece ou para debater regras mais apertadas. A disciplina que se exige nas salas de aula, o respeito pelas regras que se usa para atacar minorias e imigrantes, tudo isto parece poder ficar à porta do Parlamento. Se os eleitores não punem pelo voto, não há limites para o eleito. Assim pensa Aguiar Branco. Ana Sofia Antunes é advogada de profissão e foi secretária de Estado da Inclusão nos vários governos de António Costa, o que fez, apesar de ter sido eleita deputada em 2019, que só tem exercido o cargo a partir desta legislatura. Foi presidente da Associação dos Cegos e Ambliópelos de Portugal, ACAPO, entre 2013 e 2015. Apesar da afirmação do Chega e do seu percurso da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, as suas intervenções no Parlamento não têm sido sobre este tema, mas sobre imigração e segurança, assuntos que até têm estado na ordem do dia e que o Chega dá bastante atenção, não tendo seguramente passado despercebidas as intervenções da deputada. E é coordenadora da Comissão de Assuntos Europeus. Passaremos por isto, imigração, segurança e Europa, na próxima hora. Mas começamos pelo episódio que deu centralidade, neste momento, à deputada Ana Sofia Antunes há 2 semanas. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Sofia, por ter aceitado este meu convite. Em 15 intervenções que fez desde que assumiu o lugar de deputada, uma foi sobre deficiência. Acha que a acusação do Chega de que o PS só usa para falar de deficiência foi má-fé ou distração? Antes de mais, bom dia a todos. Obrigada por esta oportunidade de falar sobre este tema. O que é que eu acho sobre esta intervenção do Chega? Má fé, acima de tudo. Acho que há 2 momentos aqui a separar. Em primeiro lugar, a intervenção da deputada Diva Ribeiro, que acho que aquilo que faz é tentar defender-se de uma questão política sem ter resposta para a mesma, não é? E que, portanto, face a falta de argumentos, entra pela. Mas a questão política, a questão política era qual nessa altura? Nós estávamos a debater um conjunto de
projetos de lei que tinham sido apresentados por diferentes partidos sobre, mas o debate inclusive tinha sido agendado a requerimento do PS. Estávamos a discutir o regime jurídico da educação inclusiva para alunos com necessidades educativas específicas no ensino superior. Ou seja, nós temos legislação vasta sobre aquilo que é aqueles que são os direitos e a proteção, os apoios necessários a alunos com deficiência até o 12º ano, entendido ensino obrigatório. Não temos ainda um regime específico relativo ao ensino superior, porque também muito em resultado daquela que é o Estatuto da Autonomia das instituições de ensino superior, e portanto de haver aqui sempre uma grande margem que é preciso respeitar. Ainda assim entendemos que era possível tentar desenvolver aqui um texto que previsse um conjunto de direitos e que estatuísse uma proteção mais alargada a estes alunos, não focando só na deficiência, mas em alunos que tenham outro tipo de necessidades de apoio específicos e que os queiram identificar, e que fosse efetivamente aceite pelas diferentes instituições de ensino superior. E era isso que estávamos a discutir. Regressando à deputada, acha que foi má fé? Ou seja, eu acho que no caso dela foi em primeiro lugar, falta de argumentos para responder à questão que lhe coloquei, porque o Chega não apresentou propriamente um projeto de lei nesta matéria, e aquilo que veio foi tentar pendurar 3 míseros artigos numa lei já existente, que é a Lei 46 de 2006, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência, portanto uma coisa completamente estapafúrdia, e eu confronto com isso, e digo-me que, quer dizer, no fundo aquilo que estamos ali a tentar fazer é construir a casa pelo telhado, porque se queremos efetivamente poder invocar discriminação e punir discriminação naquelas circunstâncias, frequência do ensino superior, então primeiro há que haver um estatuto, não é? Não ir alterar a própria lei da discriminação. E a deputada, face à falta de argumentos, permitiu que viesse ao de cima aquele que eu entendo ser ali um preconceito arraigado e uma noção profunda capacitista sobre aquilo que são as pessoas com deficiência e sobre a sua falta de capacidades gerais para tratar os mais diversos temas e, portanto, tentando afunilar toda a sua participação nas questões específicas da deficiência. Mas como é que explica esse comportamento? A deficiência não é propriamente, ou seja, o atacar alguém pela deficiência não é propriamente uma coisa popular, não é? Não é a mesma coisa que atacar. Ou seja, o capacitismo existe, mas não existe como o racismo, no sentido que nunca existe de uma forma. É sempre uma coisa. Eu acho que este foi um dos grandes problemas que os partidos de extrema-direita trouxeram à nossa sociedade. É que quando nós dizemos que não somos, quando genericamente se diz que a nossa sociedade não é racista, de facto também penso que essa sociedade não é racista. Agora, entendo que há um certo nível de racismo intrínseco que está... Acho que discordamos dessa parte. Eu acho que a nossa sociedade é racista. Eu genericamente não acho que a nossa sociedade seja racista. Acho que aliás a média é mais racista. Temos bons dados para isso que nos dizem que é mais racista do que a média europeia. Mas acima de tudo o que eu acho é que aquele que era um comportamento da parte daqueles que de facto ainda assim são pessoas racistas e que têm essa visão do mundo e da sociedade, havia um certo pejo em o assumir. E de repente estes partidos de extrema-direita tentaram trazer aqui uma normalização a virem à praça pública e se dizerem os meus disparates, e fizeram com que muita gente saísse da casca. Sim, não é? E normalizasse aquilo que até aqui não se dizia. Não sei se é pior, se é melhor. Mas eu acho que é pior. Mas aquele sentimento da deputada, aquele tipo de postura da deputada Diva Ribeiro é comum na sociedade? Acho que é manifestamente inferior àquilo que seja um comportamento racista. Não estou sequer a comparar as duas situações, mas acho que em algumas faixas da sociedade e na cabeça de algumas pessoas, sim, existe esta ideia de que as pessoas com deficiência são maioritariamente pessoas que não conseguem, que não são capazes, que não podem ter um emprego, que não vão se ingrar na vida estudantil. E está muito presente naquela frase, é um tipo de sentimento que está muito presente na expressão que eu aliás citei do infelizmente. É aquela visão caritativa. Que é ajudem o ceguinho. Ajudem o ceguinho. Sim. Tenha a bondade de auxiliar um bocadinho isto, não é? Que era uma coisa que eu ouvia quando era pequeno e portanto preocupante. Quando havia uma visão caritativa. Preocupante é que esta visão agora esteja dentro do Parlamento.
Aliás, ela acho que não posso esconder que ela veio ao de cima naquele momento, mas quer dizer, veio ao de cima noutros momentos. João Tili. Deixa-me citar o deputado João Tili para lhe fazer uma pergunta. O deputado João Tili do Chega, que é professor, ainda por cima, queixou-se do investimento em professores para o ensino especial, de que diz que se nivela assim por baixo, ignorando os alunos normais, e a expressão alunos normais também é do próprio. Acha que o Chega olha para as políticas de inclusão das pessoas com deficiência como políticas identitárias? Que a perseguição a minorias vai a este ponto? Que os deficientes estão incluídos na campanha normalizadora, que aliás tem uma triste história na Europa com campanhas de eugenia, ou seja, que o Chega está de uma forma clara a trazer o debate sobre as pessoas com deficiência para o mesmo campo em que já trouxe os debates sobre os imigrantes e os negros e os homossexuais e as mulheres? Eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir as declarações de João Tili na quarta-feira. Eu não estava no plenário nesse dia, estava em deslocação a Bruxelas por causa da Semana Interparlamentar e, portanto, eu tomo conhecimento delas remotamente e, portanto, fui de imediato ver as declarações. E as declarações não foram muito divulgadas e eu acho que era importante que fossem. Porque de facto é isso que João Tili vem dizer, que há um desinvestimento nos normais, naqueles que eles chamam os normais, os nossos bons alunos, que como não têm atenção nenhuma se vão embora, coitadinhos, vão trabalhar lá para fora, não é? Porque andamos aqui a dar atenção a estes anormais, porque é isto que se retira por contraponto, que não dão para nada, que nunca vão ser ninguém na vida. Ele diz isto, estamos a nivelar por baixo, não é? Estamos completamente a nivelar por baixo, é o que ele diz. E, portanto, vamos lá ver. Eu acho que as declarações de João Tili ainda são mais graves que as de Diva Ribeiro. Eu também parece. Parecem-me ser mais graves. A mim o que me preocupa, e preocupa-me desde o primeiro dia, desde que eu vi Diva Ribeiro dizer o que disse, é precisamente eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa cega, e portanto eu não posso deixar de viver e de sentir profundamente isto. E devo dizer que tenho que agradecer publicamente e dizer que o movimento de apoio e de solidariedade para comigo, da parte dos mais variados quadrantes da sociedade, pessoas individuais, as organizações da área da deficiência, etc., foram mais do que muitos. Agora, isto a mim assusta-me, porque eu estou a ver a extrema-direita a crescer na Europa. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu sei aquilo a que efetivamente foram vetadas as pessoas com deficiência quando a extrema-direita dominou a Europa. E em alguns momentos eu sinto que de facto nós estamos prontinhos para aceitar um novo Hitler em qualquer lado, ou mais do que um. E eu sei o que é que esperou, a que é que tiveram direito as pessoas com deficiência neste contexto. Foi ao encerramento, foi ao extermínio progressivo, foi à submissão a testes de saúde, às maiores barbáries que se verificaram durante não correspondiam à ideia do homem ou mulher perfeitos. Não era um homem perfeito, não eram o ser ariano, não eram o ser perfeito, e portanto tinham que ser eliminados. Por razões muito mais evidentes até do que na altura os próprios dos judeus, que eram entendidos como impuros, mas portanto a questão lá na altura, obviamente que foi maioritariamente relacionada com os judeus, mas afetou muita mais gente além destes. E o que eu vejo é que o que eu temo é esta normalização do ataque e da impiedade e do pensamento negro em relação a tudo aquilo que é diferente. E eu não vou aceitar isso, agora, eu não vou calar perante isso. Os ciganos também foram fortes vítimas do nazismo e tende a ser ignorado. Sabe, indo um bocadinho ao episódio rapidamente, ao que aconteceu depois, sabe se os insultos que se ouviram lhe eram dirigidos? Os deputados do Chega dizem que era para a deputada Isabel Moreira, que não era para si. A Isabel Moreira sentou-se ao meu lado naquele momento e houve algumas trocas de ganhardetes acesos. Eu não sei para quem eram os insultos. Eu admito, de acordo com a leitura da ata e o rascunho da ata e os apartes que foram apontados pelas pessoas que estão no plenário para esse efeito, que alguns daqueles insultos não fossem para mim, fossem para a Isabel. Muitos deles, há pelo menos alguns deles em que me fica a dúvida, nomeadamente quanto àquela parte da aberração, não sei.
Mas eu acho que é pior emenda que o soneto, sabe, Daniel? É um bocadinho dizer, não, nós não ofendemos a ceguinha, nós ofendemos a outra. E portanto, a partir do momento em que não foi com a ceguinha, foi com a outra, está tudo bem. Não há problema, a outra pode ser ofendida à vontade. Em relação à outra podemos dizer o que quisermos. Em relação a esta é que, se calhar não, embora em nenhum momento, e isto tem que ser dito, houve um assumir de responsabilidades por parte do Chega, houve um pedido de desculpas por parte do Chega. As únicas duas situações que vimos acontecer foi Pedro Pinto, na sexta-feira seguinte, vir no fim do plenário dizer que tinha havido se calhar algum exagero, ultrapassar de algumas marcas nos à partes. E André Ventura vir fazer aquela figura tristíssima na sua conferência de imprensa a dizer que não houve nada de grave, os deputados do Chega é que são coitadinhos, as vítimas do sistema, eles é que estão sempre a ser ofendidos, e que não tinha nada que pedir desculpa, porque eles é que são as vítimas. E, portanto, acha que é falta de educação ou estratégia? Ou seja, o que é que acha que o Chega pretende com este tipo de comportamento? Ele distingue-se, não teve no Parlamento antes, sem o Chega. Eu, por acaso, trabalhei no Parlamento quando não havia Chega, e tenho uma enorme facilidade em comparar os à-partes que então se faziam e os à-partes que hoje se fazem. Acha que isto se distingue de outros momentos quentes e até troca de insultos que existiram no passado? Eu não estive no Parlamento como deputada, mas eu vou regularmente ao Parlamento desde 2015, como membro do governo, porque efetivamente tinha de ir lá prestar contas daquilo que andava a fazer no Ministério. E eu percebo, e eu percepciono muito claramente que houve uma degradação muito intensa do ambiente e dos trabalhos parlamentares. Há partes, sempre houve, entre todos os grupos parlamentares, dentro dos limites da política, da decência e do respeito que sempre pautaram as relações entre os diferentes grupos políticos. Eu não concordo certamente com muitas das ideias que o PSD e que o CDS ali vêm defender. E até pode haver alguma troca de ganhardetes dentro daquelas que são essas ideias políticas em que discordamos. Isto é outra coisa. Isto é ir abaixo do limiar mínimo da decência, não é? E a questão é um bocadinho aquela imagem do Brecht que nós temos visto muitas pessoas invocarem nos últimos tempos. Quer dizer, nós em Portugal ultimamente, se calhar aí o Daniel tem alguma razão, embora eu não tenha essa visão do português intrinsecamente como não racista. É de português, não é da sociedade portuguesa, porque, ou seja, eu quando falo de racismo e falo de racismo estrutural, não tem a ver com o sentimento da soma dos portugueses sobre o racismo, mas o facto é que nós da sociedade estar organizada de uma forma racista. Eu não sei se passa cá para fora, mas neste mandato nós habituámos-nos a ouvir André Ventura e os seus sequazes a dizerem as maiores veleidades sobre os migrantes, sobre os que têm outra cor de pele, acima de tudo, sobre os que vêm do Indostão, não é? Eles são os Comanha, são Corja, são aqueles que têm que ser expulsos daqui para fora, havendo sempre uma associação direta entre migração e criminalidade. E não venham dizer que não fazem, porque passam o tempo todo com este discurso. E nós normalizamos. Eu não sei se passa cá para fora, eu acho que se calhar os piores momentos e as piores declarações não passam. Mas as pessoas se calhar estão mais ou menos prontas para até desculpar isto. Eu quero acreditar que as pessoas ainda não estão prontas para aceitar que se diga o que tem sido dito sobre pessoas com deficiência. Acha que o Presidente da Assembleia da República tem tido a melhor abordagem a estes problemas? É este ambiente que está a ser criado? Eu compreendo que Aguiar Branco, ou que quem está na mesa em determinados momentos ali dentro, naquele momento por acaso era Rodrigo Saraiva, não esteja numa posição fácil. Repor a ordem na casa, voltar a pôr, voltar a mostrar àquelas pessoas que ali somos crescidos e não estamos no recreio da creche, às vezes não é fácil. Acima de tudo, o que eu acho, há diferentes visões, há quem concordasse mais com a postura de Santos Silva, há quem concorde mais com esta. Ana Sofia Antunes, penso que Aguiar Branco podia em determinados momentos ter uma posição mais firme, devia ter uma posição mais firme. E acha que deu os sinais certos? Ou seja, em vários momentos em que houve o debate sobre quais eram
os limites na Assembleia da República, acha que ele deu os sinais certos? O que eu acho é que esta mensagem de Aguiar Branco, de que quem tem que julgar são os cidadãos, são os eleitores, quando forem da próxima vez às urnas, é pouco. Porque daqui a termos às urnas, não sei quanto tempo vai passar, mas muita coisa ainda pode acontecer no Parlamento. E nós estamos a ver este degradar do ambiente dia para dia. E a democracia liberal não é isso, porque a democracia liberal não torna os eleitos em inimputáveis. Não, e por isso mesmo é que o Partido Socialista entendeu, neste contexto, apresentar um conjunto de propostas para que o Estatuto dos Deputados preveja possíveis sanções e para ver se conseguimos pôr um bocadinho de ordem na casa. Até onde é que acha que isso deve ir, essas regras e sanções? Eu não vejo grandes limites. Se quer que me diga, acho que devíamos propor várias coisas. A possibilidade de retirar a palavra, para mim, é o mínimo. A obrigatoriedade de sair do plenário, até mesmo sanções pecuniárias, a mim fazem-me sentido. Mas é a minha visão. Existem vários países. Existem vários países e acho que aqui deviam ser adotadas. E eu espero sinceramente, e é isto que eu preciso mesmo dizer, é que determinadas visões e necessidades de se obterem consensos em determinados contextos e votações não faça com que o PSD, nomeadamente, venha hesitar demasiado no momento de aprovar essas mesmas sanções. Porquê é que acha que hesita? Porque necessariamente as maiorias ou a configuração do Parlamento neste mandato exige que o xadrez político se componha de diferentes formas muito variáveis. E eu espero sinceramente, da mesma forma como tive que reconhecer e reconheço absolutamente que a postura do Hugo Soares foi muito correta naquele dia, espero que essa mesma correção se mantenha no dia em que estas mesmas propostas de alteração vierem a ser votadas. Podemos não ter a mesma visão sobre a dimensão e a abrangência das sanções que venham a ser aprovadas, mas alguma coisa tem que ser feita, algumas sanções têm que ser previstas e algum regime tem que ser agravado, porque são os migrantes, são as pessoas com deficiência, são os ciganos e a seguir é o quê? Não sabemos onde é que vamos parar. Deixa-me falar só um bocadinho rapidamente sobre o seu percurso ligado ao facto de ser uma pessoa com deficiência, ligado ao facto de ser cega. Que dificuldades específicas num país pouco preparado para dar acesso a todas a informação, formação e trabalho enfrentou especificamente por ser cego? Ou seja, ao longo da sua vida, na escola, na faculdade, na advocacia e depois na política, que dificuldades que tipo de dificuldades é que enfrentou? Eu não estou a falar daquelas que naturalmente teria sempre que enfrentar, é aquelas que poderiam ser evitadas ou minoradas. A deficiência, eu sou uma pessoa cega, portanto as minhas características, as dificuldades que eu enfrentei e enfrento estão muito relacionadas com as minhas características em concreto, com a minha falta de visão. A deficiência não é uma realidade unívoca. Claro. Não é? Uma pessoa com deficiência motora tem dificuldades que são próximas às minhas e tem outras que são radicalmente opostas. Não é? As minhas em concreto prendem-se acima de tudo com acessibilidade, também acessibilidade física, obviamente, porque quanto mais amigáveis forem os caminhos, os pavimentos, os edifícios, mais fácil é a minha vida, porque menos encontrões e quedas eu dou, mas acima de tudo com acessibilidade digital, tecnológica. Nós vivemos num mundo tecnológico. Eu não nasci na era dos computadores. Então foi um grande salto. Não. Os computadores foram para si um grande salto. Foram. Aliás, eu sei que quando entrei no ensino primário os computadores não existiam. Todo o meu ensino, inclusive é feito numa escola especial na altura, foi feito... Aquelas que nivelam para baixo, segundo o mecânica, exatamente. Segundo o deputado João. Aqueles onde certamente o senhor deputado João Tilly entende que ainda hoje as pessoas com deficiência devem ser metidas. E lá onde ninguém os veja e não incomodem, os normais que efetivamente têm um caminho de sucesso para fazer. Já agora foi uma grande mudança o facto dos alunos com diversos tipos de deficiência. Eu acredito que vai mudar tudo. Para as escolas, acho que já se nota nos dias de hoje e acho que se vai notar muito mais daqui a uma geração. Porque aqueles que são os nossos filhos hoje em dia, que fazem este contacto e esta normalização diária da deficiência, estes sim vão ser a geração da amanhã e vão ser eles que vão encarar de uma forma completamente diferente a diferença. Estou a fazer aqui um desvio, mas qual é a diferença? Como estudou numa escola de ensino especial, qual é que acha que é a diferença dos alunos com deficiência estarem na mesma escola que todos os outros alunos? Qual é a diferença no resultado final?
a socialização. Quando nós frequentamos uma escola especial, todos os alunos que ali estão são como nós. Têm as nossas dificuldades, têm as nossas facilidades e têm a nossa visão do mundo. Claro que nós éramos muito pequenos na altura, eu saí de lá com 9 anos. Mas eu recordo muito bem de que o primeiro ano que passei na escola regular, com 10 anos, o meu 5º ano, foi muito duro. Porque, primeiro, os meus colegas não estavam adaptados à diferença e, portanto, se calhar hoje em dia chamar-se bullying, eu diria que foi apenas um processo de adaptação. Mas nos primeiros tempos não foi fácil. Depois as crianças muito rapidamente se adaptam e normalizam. E depois aí, se calhar, o problema já não está nas crianças, já está nas famílias das crianças. Eu lembro-me, e já contei este episódio muitas vezes, que eu nos primeiros anos na escola regular tinha que trabalhar com uma máquina de Braille, que é uma coisa extremamente barulhenta. E então houve quase um movimento transversal dos pais, dos alunos da minha turma, porque não me queriam na sala dos filhos, porque eu, com aquela máquina barulhenta, eu desconcentrava os filhos deles e, portanto, eu ia prejudicar o normal percurso dos filhos deles. Agora, isto ultrapassa-se, não é? E aquilo que, acima de tudo, a escola regular traz é ensinar a uma criança com deficiência como lidar com as pessoas com deficiência, a ganhar resiliência quanto àquilo que é mais difícil, sejam obstáculos na vida em sociedade, ou seja, não seja no manter uma bolha relacionamento protegida, humano. E não só isso, quer dizer, se as pessoas com deficiência se mantiverem numa bolha protegida, quando chegarmos mais à frente a uma fase em que os queiramos incluir em termos sociais, seja em atividades de lazer, seja em atividades profissionais, estas pessoas não vão estar preparadas para isso, não vão saber lidar com o outro que no caso é a pessoa sem deficiência. É a pessoa com deficiência não vai estar adaptada a esta vida em sociedade. E, portanto, terá muito mais dificuldade em saber estar em sociedade, em saber comportar-se. E sim, isto é verdade, é preciso também ensinar isto às pessoas com deficiência para que haja aqui uma aceitação e uma boa inclusão. Voltando às barreiras que sentiu, estávamos a falar do percurso na escola, acima de tudo foram barreiras tecnológicas, depois... ou seja, os computadores chegam nesta altura. Eu lembro-me que o primeiro computador que tive... Por acaso eu não sei que idade é que tem eu tenho 43 anos, nasci em 81 e, portanto, o primeiro computador que me chega à escola terá sido aí por 93, 94... Eu andava no segundo, terceiro ciclo, não me recordo bem, portanto era um computador de secretário, uma coisa gigante, trabalhava com o Windows 3.1, para que se tenham uma noção, não sei se alguém sabe o que é o Windows 3.1 ainda hoje em dia. Eu já era adulto em tudo isso, portanto. Pronto, e foi o primeiro contacto que eu tive com os computadores e que na altura trouxeram uma diferença muito grande, que eu até aí, eu tinha que trabalhar em Braille. Eu tirava apontamentos em Braille, eu recebia livros que eram produzidos pelo Ministério da Educação em Braille, que chegavam aos bocados, chegavam em volumes, e às vezes quando chegava ao segundo volume já há muito tempo que estava ultrapassado porque a matéria andava mais depressa do que a chegada dos livros, e eu precisava de uma professora de apoio, que existia, mas existia na sua, não existia em todas as escolas, não? Ou já existia nessa altura? Ou seja, eles eram tão poucos. Nós temos de ter noção que o grupo da educação especial, o grupo de recrutamento, os grupos 900 foram dos grupos que mais cresceram nos últimos anos, felizmente. Ainda não chega, mas foram ainda assim dos que mais cresceram. Eu sei que tinha uma professora de apoio que é a minha escola, eu penso que uma vez de 2 em 2 semanas. Portanto, portanto era esse o apoio que eu tinha. O que é que esta professora de apoio fazia, basicamente? Ela não estava em permanência comigo, ia lá uma vez de 2 em 2 semanas. Ela pegava nos enunciados do teste e passava para Braille. Eu conseguia ler e fazer os testes. E pegava depois nas minhas respostas em Braille aos testes e transcrevia para negro, para que as pessoas pudessem corrigir. Era só isto. É o apoio que nós tínhamos. Portanto, essa história de apoio a passar fichas de exercícios ou material de estudo, apontamentos, não, isso não existia. E, portanto, obviamente nós estávamos por nossa conta em muitos aspectos. Isso, ok, por um lado é bom, ajudou a ganhar resiliência, força, estaleca, a convicção e a noção de que se tu não fizeres por ti ninguém vai fazer, portanto bora lá, mas ao mesmo tempo, por que razão é que estes alunos
têm que ter esta ultra capacidade de lutar contra muito mais obstáculos para conseguir fazer uma coisa que para os outros alunos é adquirida e normal. Não é? E isto acaba por acontecer, é o mesmo que acontece depois na universidade. Quer dizer, não, como é que é? Na universidade, eu imagino, se calhar erradamente, que a universidade estava menos preparada, não mais. Menos, porque eram menos os alunos que lá chegavam com deficiência. E atenção que eu não fui a primeira, essa sorte eu tive. Eu não fui a primeira aluna cega a chegar à Faculdade de Direito, já outros por lá tinham passado. Teve na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Da Universidade de Lisboa, sim. E na altura eu tinha um computador em casa, um computador de secretária. Eu faço o primeiro ano com algumas dificuldades, eu diria mesmo com muitas dificuldades, porque eu não tinha como tirar apontamentos nas aulas, não havia nada de livros digitalizados. E portanto era tudo muito com base em cassetes. Não sei se hoje em dia alguém ainda sabe o que é que são cassetes. Acho que ainda 40 anos. Tenho muitas guardadas, mas para a nova geração não sei se sabem o que são cassetes. E portanto eu gravava aulas, ia para casa desgravar aulas e tirar apontamentos. Portanto era o dobro do tempo ou o triplo do tempo que eu gastava só a preparar material, quanto mais depois a estudar, não é? E livros propriamente ditos, aqueles que se compravam na livraria, que por si só já era um grande investimento. Quer dizer, um aluno que via, chegava a casa, abriu e estudava se queria. Eu não, eu ia com ele para um serviço de digitalização de manuais, no caso um que existia na altura na Caixa Geral de Depósitos e outros existiam por aí, onde me iam digitalizar o livro e mais à frente, daí a umas semanas eu tinha o livro. E portanto esta é a questão, é porquê, e acho que esse avanço nós fizemos. As coisas não estão perfeitas hoje em dia, não estão, ainda temos passos para dar, ainda temos muitas mentalidades para abrir. Mas a tecnologia se calhar andou mais depressa do que as mentalidades, não? Sim, eu na altura eu tenho acesso ao meu primeiro computador portátil e isso mudou radicalmente a minha facilidade de estudo na universidade, porque eu andava com aquilo para trás e para a frente todos os dias e foi um enorme investimento que na altura os meus pais fizeram, mas mudou muito a minha capacidade de estudo, as minhas oportunidades. Agora, aquilo que nós vimos hoje em dia é que a tecnologia evolui a uma velocidade perfeitamente assustadora. O que é, hoje sai uma versão de um determinado programa ou de um software, de uma aplicação, e daqui a um mês sai outra, já com outras. E portanto, aquilo que é, ou bem que de raiz as coisas são preparadas com a consciência de que têm que ser digitalmente acessíveis para todos, e isso implica cuidados na forma de programação, ou aquilo que acontece é quem trabalha na área da adaptação destas mesmas aplicações e softwares a pessoas com deficiência visual, para que elas sejam compatíveis com leitores de ecrã, que são aqueles programas que nós usamos nos computadores que nos transformam o texto em voz para que nós possamos ouvir o que lá está. Ou então estas pessoas que andam sempre a tentar fazer esta adaptação nem conseguem correr contra o prejuízo. Quer dizer, a velocidade é tal, e este é um risco que nós corremos, efetivamente, que é o de começar a ficar para trás perante tanta evolução tecnológica. E depois na advocacia, imagino que foi ainda mais complicado, ou não? Ainda está menos preparada do que a escola e a universidade, ou não? Estou enganado? Eu acho que na advocacia o grande desafio, no tempo em que eu lá andei, que foi entre 2004 e 2009, o grande desafio é que na altura nós ainda não éramos uma advocacia digital. Eu já não exerço advocacia desde essa altura, não sei exatamente qual é que será a realidade nos dias de hoje, mas admito que a tecnologia tenha também entrado por este mundo. Na altura havia muita coisa em papel, era muito dossiê, muitos processos em formato físico. E isso sim era o grande desafio. Ou seja, eu tinha a informática, tinha o computador, eu podia escrever, tirar notas, preparar pareceres. Aquilo que realmente era mais difícil para mim era esta mania que ainda havia de ter tudo muito em formato físico, papel. E o tempo que uma vez mais eu perdia nessa adaptação. E isso depois era para quem a contratava, era uma desvantagem, não é? Eu não sei se as pessoas chegavam a... Para já foi o desafio inicial de conseguir um escritório de advogados que achasse que valia a pena apostar em mim. Com todas estas características e diferenças. Não foi fácil. Eu depois, como exerci uma advocacia desde muito do início, uma advocacia muito de negócios, e portanto o meu papel era muito a leitura de bibliografia, de jurisprudência, emissão de pareceres.
eu não fiz uma advocacia muito virada para o criminal e para os tribunais. Aí eu acho que teria sido muito mais difícil. Não senti tanto esse impacto e também não senti que os próprios clientes sentissem esse impacto. E na política houve barreiras, mesmo a Assembleia da República está preparada hoje? Não. Eu ainda me lembro quando fizeram aquele elevador ou aquela maneira, aquela coisa para subir uma cadeira de rodas. Penso que foi um deputado do Bloco, o primeiro deputado. Sim, o Bloco elegeu já 2 deputados com deficiência, no caso com deficiência motor, o Jorge e a Diana. O Partido Socialista neste momento tem também uma deputada com deficiência motor eleita, a Lia. Eu acho que esse é o grande desafio ainda ali. Mas é que é extraordinário que o Parlamento devia ser o exemplo da acessibilidade. Não é? Pois, só que o Parlamento funciona num edifício que é um convento. Portanto, não é um edifício novo que tenha sido construído de raiz, atendendo a essas exigências que estão na lei, que são a acessibilidade. Foi-se adaptando, mas também só se foi adaptando conforme as pessoas com deficiência lá foram chegando, o elevador para ir ao púlpito, as rampas que se foram instalando, a adaptação das casas de banho, as plataformas elevatórias. Tudo isso foi feito com a chegada de deputados com deficiência. No meu caso em concreto, em que essa não é a principal barreira, uma vez mais as questões digitais. Precisamos ainda de avançar muito, nomeadamente o sistema informático com que trabalhamos em plenário, que é antigo e bastante difícil de adaptar e com muitas limitações em termos de acessibilidade. E com exceção do Chega, falando, agora vou usar eu a expressão dos deputados normais, há uma facilidade de aceitação, de não sentiu nunca nenhum tipo de resistência? Não, nunca senti, da parte de nenhuma outra bancada. Percebi quando a convidei para esta entrevista que não vou dizer que não tinha grande vontade de centrar as conversas no facto de ser cega, não é isso, não sentia essa resistência, mas que tinha vontade de também falar de outras coisas e falaremos mais à frente. Tem receio de parecer que dá razão à conversa do Chega? Acha que pode haver a ideia que é deputada para preencher uma espécie de cota e não reparem nas suas capacidades políticas, que a generalidade dos deputados, aliás, sublinharam quando foi este caso? Não tenho problema nenhum com isso e sou extremamente bem resolvida em relação a esse assunto. Vamos lá ver, eu chego à política não porque tenha tido um percurso político muito intenso desde tenra idade. Pelo contrário, eu sempre, acima de tudo, o que eu fui sempre foi uma ativista na área dos direitos das pessoas com deficiência. Fui presidente da ACAP e, portanto, é daí que vem a minha ligação às questões sociais e às questões da advocacy dos direitos das pessoas com deficiência. Quando eu sou convidada por António Costa para integrar o governo, foi para mim uma grande admiração. Não vou dizer o contrário, porque não estava minimamente à espera que Portugal estivesse em condições de dar aquele passo naquele momento. Acontece que eu estive 9 anos no governo. Foi um tempo muito longo, em que eu fui alargando o meu espectro de competências e, tendo começado a trabalhar especificamente nos temas da inclusão das pessoas com deficiência, eu venho mais à frente a ter competências e a tutelar toda a área da ação social. E, portanto, eu tive a oportunidade de ir trabalhando nas áreas em que fui demonstrando ter capacidades para trabalhar, e isso foi perfeitamente aceito. E devo dizer que nesse aspecto, e como em muitos outros, eu tenho que o dizer e o reconhecer aqui, António Costa sempre foi um político brilhante e um ser humano com qualidades. Ele via muito à frente dos outros, acho que acima de tudo. Pegando exatamente nisto que estamos a falar, mesmo que fosse verdade, vamos pegar assim, o que disse a deputada Diva Ribeiro. Aliás, a Sofia foi, como disse, presidente da ACAP, foi secretária de Estado da Inclusão, portanto trabalhou nessa área. Mesmo que a afirmação de Rita Matias e Diva Ribeiro fosse verdadeira, ou seja, que a deputada Ana Sofia Antunes falasse sobretudo das questões, isso não é normal, sendo o Parlamento um lugar de representação política, mas não só, que as pessoas com deficiência não é que represente todas as pessoas com deficiência, não é essa a questão.
anos a falar, acima de tudo, de deficiência e a trabalhar sobre deficiência. E, aliás, se há tema em que o Partido Socialista não deve nada a ninguém, é em promoção de medidas de apoio às pessoas com deficiência, mas a ninguém mesmo. Portanto, enquanto a isso, estamos aqui perfeitamente tranquilos e com a cabeça muito arrumada. O que é que acontece aqui? Eu penso que o Daniel sabe disso. Quando nós saímos do governo e chegamos ao Parlamento, aqueles de entre os membros do governo que vêm a ser deputados, depois de ter saído do governo, há uma praxis, digamos assim, não está escrito em lado nenhum, mas tenta-se cumprir, que é que não estejamos a acompanhar de forma muito próxima os temas que tutelamos. Por uma razão de necessidade de criar aqui um afastamento. Sim, não passarem o tempo todo a defender o legado. Porque vivemos as coisas muito intensamente como nossas e, portanto, precisamos de criar aqui um distanciamento. Precisamos de também ter aqui uma vertente de respeito institucional e democrático com quem passa a assumir essas funções. Mas não acha que depois, já agora deixa-me dizer isto, não acha que depois deste episódio é normal que as pessoas com deficiência, e as pessoas sem deficiência, mas que acompanham e se preocupam com a área, a vejam como uma porta-voz? Eu espero que já ouvissem há mais tempo. Sim, não é? Mas agora sabe que estas coisas mediáticas têm importância. O mediatismo é o quê? Atenção, uma das coisas que eu fiz questão de deixar bem clara na minha reação e na conferência de imprensa que fiz no dia seguinte a estes acontecimentos foi: eu de facto não tenho estado a trabalhar, ao contrário do que a senhora deputada Diva Ribeiro parece não ter reparado, nos temas da deficiência. Eu sou jurista. Acima de tudo identifico-me com os temas dos direitos humanos e dos direitos constitucionais. Estou na primeira comissão como efetiva e deve ser uma questão de natureza. As minorias estão no sangue. Se não são as pessoas com deficiência, pronto, olha, são os migrantes. E é um tema que me diz muito e foi um tema que eu agarrei desde o início, por profunda convicção. E a maioria dos temas que eu tenho tratado nos últimos 11 meses que estou na Assembleia prendem-se com migrações, com segurança interna, com RASI, relatório anual de segurança interna, com aquisição de nacionalidade. Pontualmente peguei em alguns temas da ação social relacionados com as pessoas mais velhas e os direitos e a proteção às pessoas mais velhas, mas sobre deficiência, tendo feito uma intervenção uma vez em comissão, numa audição, fiz. A primeira intervenção que fiz em plenário foi esta. E a minha pergunta não foi uma intervenção, foi uma pergunta. E não acha que isso vai mudar? Agora, uma das coisas que eu deixei claro e que quero que fique aqui mais claro é que eu não reconheço a ninguém, muito menos a qualquer deputado do Chega, o direito de vir aqui e dizer em que matérias é que eu posso ou não posso falar. Porque daqui para a frente eu falarei de deficiência às vezes que me apetecer e às vezes que o partido entender que é conveniente que eu fale de deficiência. Agora, também não vou permitir a ninguém que me feche no tema da deficiência, porque eu tenho outros interesses e trato outras matérias e quero continuar a tratar outras matérias. Acha que as pessoas ainda têm mais pena do que respeito das pessoas com deficiência? Pegando naquela expressão, infelizmente, que utilizou... Não, eu acho que felizmente a deputada Diva Ribeiro não representa a maioria das pessoas na sociedade portuguesa. E não tenho definitivamente a visão de que as pessoas neste momento já tenham ainda mais pena do que respeito. Acho que acima de tudo as pessoas respeitam muito. Têm um forte, acho que ainda desconhecimento sobre a deficiência e sobre as capacidades e as competências das pessoas com deficiência e as características e as limitações que cada pessoa com deficiência tem em razão da sua deficiência em concreto. Sei lá, eu acho que muito recentemente se começou a ouvir falar em Portugal sobre autismo. Há 10 anos atrás ninguém sabia o que era autismo. E hoje em dia o autismo está aí, está nas escolas. Não são os ditos anormais, como dizem os deputados do Chega. Estão lá. E felizmente estão lá. Ainda bem que fizemos este percurso. E ainda bem que hoje em dia os nossos filhos lidam com eles nas salas de aula e têm-nos como amigos próximos. Eu tenho uma filha a frequentar o pré-escolar. E essa minha filha tem um aluno com autismo na sua turma, a quem ela diz: mamã, ele é meu amigo e hoje ele estava muito nervoso, portanto nós tivemos que o ajudar a acalmar.
E esta normalização que eu acho que daqui a uma geração vai fazer toda a diferença naquela que é a inclusão das pessoas com deficiência. Os temas que tem tratado no Parlamento, como já aqui falámos lá agora mesmo, são a imigração e a segurança, além de outros. Desde que começou a tratar o tema mudou o ambiente político e social em torno da imigração e da segurança também, apesar de serem temas diferentes. Acha que mudou por causa do Chega ou por causa do aumento exponencial, real, do número de imigrantes? Eu penso que o número de migrantes exponencial obviamente trouxe questões para a praça pública, fez com que as pessoas colocassem questões em cima da mesa que não colocavam até aí. Não acho que sejam exatamente as questões que o Chega traz para cima da mesa. Agora, depois acontece este fenómeno que eu tenho alguma dificuldade em perceber, mas que a psicologia e a sociologia certamente explicarão melhor do que eu, que é quando alguém começa a dizer um determinado conjunto de disparates, de barbaridades, há sempre um conjunto de outros que vão atrás e que se sentem legitimados, homenzinhos, para começar a dizer também. O Vicente Valentim, que deu, aliás, aqui uma entrevista e publicou um livro, justifica com a normalização de coisas que as pessoas já pensavam. Ou seja, as pessoas achavam um determinado tipo de coisas. Eu não sei se todos pensavam ou se uma maioria pensava. Havia alguns, certamente, que tinham lá intrinsecamente arraigado este preconceito. Isso ninguém pode dizer que não. Nós temos uma maioria de população de ex-retornados que se calhar nunca resolveram muito bem essa questão. Eu não vou dizer que todos os ex-retornados pensam assim, mas há questões aqui, há feridas ainda abertas que nós não resolvemos e que há uma faixa da população que não resolveu. Agora, tenho alguma dificuldade em aceitar que essa de facto seja a visão da maioria da sociedade. Eu acho que, vamos lá ver, se nós formos... Os últimos inquéritos dizem que efetivamente... Dizem que é o sentimento da maior parte da sociedade, quer dizer, não dizem sei que há uma percepção. E que a vamos maioria, outra vez para o entendimento do que é que são percepções. Que a maioria dos portugueses acha que devia haver menos imigração e não mais. O que eu acho que os inquéritos nos vêm dizer é que as pessoas acham que devemos receber bem os migrantes, e isso acho que temos que salientar. Mas quando diz que levanta questões, quando diz que acima de tudo, de termos de receber bem, implica se calhar que tínhamos que regulamentar e ver qual é o número de pessoas que aqui entram para os podermos receber bem. Isso também os inquéritos nos dizem. E a minha pergunta é que nós neste momento, vamos imaginar, segundo os números, teremos cerca de 1.200.000, 1.300.000. Se pegarmos nos que não estão regularizados, muito provavelmente chegaremos próximo dos 1.500.000. Quer dizer, se pegarmos nos regularizados, nos não regularizados, em toda a gente... Bom, os números oficiais mais recentes que eu tenho falam em 1.040.000. Permito que até sejam mais. Serão muito provavelmente mais, porque todos os que não estão regularizados não estão nos números oficiais e todos os que estão regularizados estarão, portanto, não interessa aqui pegarmos muito, serão 11, 12, 13, 14% da população portuguesa. É muita gente. E a minha pergunta é, como falou, isto levanta desafios. Que desafios é que levanta? Ou seja, a minha pergunta é, a esquerda tem a capacidade de fazer um debate sobre a imigração que, não cedendo ao discurso da extrema-direita, não tratando da imigração como um problema, que eu acho que essa é a fronteira, que é passarmos a tratar a imigração como um problema, mas não o fazendo, perceba que levanta questões e ser suficientemente descomplexada para conseguir debater essas questões e fazer propostas eu acho que tem que ser. Porque tem impacto. A imigração, o aumento exponencial da imigração tem impacto. Tem que ter tem que criar essa abertura, tem que deixar de ser complexado em relação a falar de determinados temas. E acho que também foi o lado bom do posicionamento do Pedro Nuno. Já lá vou. E com o qual eu concordo, que foi trazer o tema para cima da mesa e vamos lá discuti-lo a sério. Com tudo o que ele tem de menos bom e aquilo que ele tem de melhor. Vamos lá discutir isto. Agora, o que é que eu queria dizer? A percepção que eu tenho, e de quem sempre gostou de ir ao terreno, eu sou uma mulher do terreno, sou uma mulher de trabalho, da execução da prática, a ação social trouxe-me isto, e eu gosto muito de falar com as pessoas, e eu não sinto na rua, e eu não vivo propriamente num bairro médio, classe média alta privilegiada. Eu vivo num sítio normalíssimo.
Vila Franca. Vamos lá falar com as pessoas na rua. E eu não sinto que as pessoas tenham uma retração, ou façam uma associação automática entre migração e violência ou criminalidade, ou que tenham um medo patológico intrínseco dos migrantes. Não é isso que eu sinto. Acima de tudo, o que eu acho que há é uma desconfiança. E eu acho. E como é que isso se vence? Há uma desconfiança em relação àquilo que é diferente. Tudo aquilo que é diferente de nós estranhamos inicialmente antes de conseguirmos começar a entranhar. Agora, não ouço as pessoas dizerem automaticamente ele é migrante, ele é criminoso. Não é isso que eu ouço. Isso é uma associação que efetivamente a extrema-direita trouxe e que dá jeito é à extrema-direita. A mais nada. Por isso mesmo é quando eu digo a esquerda discutir sem complexos. Geralmente quando se diz sem complexos, as pessoas estão a querer dizer discutir com a extrema-direita, que isso é sem complexos. Mas não é isso que eu estou a dizer. Quando estou a dizer sem complexos, vou pegar um exemplo. Não é a questão da segurança, que eu acho que se nenhum dado confirma, que há uma associação, não é esse o problema. Portanto, não é isso que temos que discutir. Não. Mas, por exemplo, acho importante, pegando um exemplo, entre muitos que podíamos pegar, acho importante que os imigrantes tenham condições, e portanto significa tenham o direito e o dever, as duas coisas, de aprender a língua portuguesa. Ou seja, se isso deve ser um elemento central, não apenas como um serviço que o Estado garante, mas como acima de tudo, acho dever dos próprios imigrantes. Têm que ter o direito de aprender português, têm que ter condições para conseguir aprender português, que é aquilo que não têm hoje em dia. Se um migrante quiser aprender português, onde é que vai aprender português? É que ou é aluno e aprende-o na escola regular, através do português para não nativos, ou onde é que estão efetivamente esses cursos para português que garantam às pessoas esta possibilidade? Eu vou dar porque muitos deles querem fazê-lo. Eu vivi um ano no estrangeiro, não era propriamente um imigrante, e tinha acesso a aulas praticamente gratuitas da língua do país em que vivi. Nós agora apontamos muito aqui o dedo porque ele entra num Uber e ele não fala português. Para já não estou a ver qual é o problema, porque hoje em dia toda a gente na Uber usa as aplicações que fazem traduções automáticas. Mas tudo bem, até admito para uma determinada faixa da população mais velha isso possa constituir uma dificuldade. Sim. Ok. As pessoas têm noção de quantos portugueses foram para o estrangeiro e emigraram e nunca aprenderam a língua do país que os acolheu? Por que razão é que existem efetivamente os Little Portugals e as Little Italys em tanto sítio? Porque efetivamente isto aconteceu. Mas é preferível que não aconteça, claro, não é? Que é preferível porque a língua é um elemento central de integração e direitos. Por isso mesmo o Partido Socialista propõe no seu pacote de medidas de apoio à migração, que vem precisamente tentar combater este vazio que o Governo nos deixou a partir do dia 3 de junho com o fim da manifestação de interesses. Que o problema aqui não está no fim da manifestação de interesses do CUR, está no vazio que ficou depois disso. Que não foi compensado com mais nada. Então vamos lá falar sobre isso. E efetivamente concorda com a posição do seu líder, do líder do seu partido, não é o seu líder, o líder do seu partido. Eu trabalhei no pacote sobre a manifestação de interesses. Olha, concorda com o balanço que ele faz? Eu estava no Governo a gerir este processo e estava precisamente a tutelar a pasta da ação social. E quando a migração corre bem, quando as pessoas chegam e efetivamente conseguem incluir-se, conseguem um trabalho, conseguem pagar uma casa, mesmo que não seja a que tem as melhores condições, isso é a parte que corre bem. Só que havia os outros casos, os casos correu mal. E esses eram os que nos vinham parar à mão. Em que efetivamente havia que criar soluções de emergência, os chamados centros de acolhimento e de emergência social para migrantes, que tivemos de criar mais de 300 vagas em situação de emergência para acolher estas situações críticas. E, portanto, dizer o seguinte, eu acho que a manifestação de interesse, e aqui eu concordo com Pedro Nuno, eu acho que a manifestação de interesses teve o seu momento, foi muito importante porque deu resposta a uma carência de mão de obra muito grande que nós tínhamos e que, diga-se o que se disser, por mais que tenhamos ainda hoje em dia, já não da mesma forma, ok? Agora, eu acho que há um momento em que a manifestação de interesses, que é uma figura que já existe desde 2007, ninguém inventou a manifestação de interesses na altura do governo de António Costa, isto também fica claro. Agora, há uma alteração à manifestação de interesses que é positiva, que é quando finalmente permitimos que as pessoas, desde que entrem em Portugal de forma legal e comecem a fazer descontos, façam a manifestação de interesses.
há um momento aqui em 2019 em que há uma alteração com a qual eu não concordo, eu, que era membro do governo, que é aquela alteração que diz: bom, desde que as pessoas estejam efetivamente a fazer descontos há 12 meses, vamos presumir que entraram de forma legal. E aí é que eu acho que a coisa se descontrola um bocadinho. Mas então acha que as pessoas podem estar a descontar há 12 meses e não ver essa situação regularizada? Ou seja, podem estar a contribuir para os impostos do país? Essa parte é que eu acho que foi o passo que se deu e que se calhar foi um bocadinho maior que a perna. Mas, okay? Mas o contrário é dizer, elas continuam a descontar, mas não têm direitos. Têm deveres, mas não têm direitos. Mas efetivamente o que nós temos que controlar é a forma como as pessoas nos chegam. Ou seja, e na altura não exigimos muito, exigimos apenas que as pessoas tivessem entrado de forma regular. E porquê é que fizemos isto? E eu acho que esta é a questão que temos que responder, porque é a questão que nos vai trazer o problema ainda para cima da mesa hoje em dia, que é: fizemos isto porque não temos resposta nos serviços consulares. Porque efetivamente as pessoas não conseguem vistos de trabalho e não conseguem vistos para procura de trabalho. E não venham dizer que com o fim da manifestação de interesses isto ficou tudo resolvido. Porque não ficou. Aquilo que se esperaria era que efetivamente depois de junho de 2024, com o fim da manifestação de interesses, então os meios regulares que existem tivessem começado a disparar, não é? Que são os vistos de trabalho e os vistos de procura de trabalho. Não dispararam. Porque se nós em 2023 tínhamos uma média mensal de qualquer coisa como 1.600 vistos de procura de trabalho por mês, nós de junho a setembro, que são os últimos dados que eu tinha, já tínhamos baixado para 1.200. Como é que estes meios normais de procura de trabalho e de forma de entrar legalmente em Portugal reduzem face à inexistência desta manifestação de interesse? Agora a minha pergunta dizemos, nós não temos resposta consular. Não temos. Acredita sinceramente que Portugal pode vir a ter uma resposta consular? Nós não temos sequer embaixada no Bangladesh. Não é consulado. Essa é uma questão que acho que já devíamos ter pensado. Nós não temos embaixadas. Mas é que eu não penso só em embaixadas. Nós não podemos ter embaixadas em todos os sítios. É que não é só embaixadas. Os nossos principais... os sítios de onde vem mais gente são países imensos, onde mesmo uma embaixada do Bangladesh... Há 10 anos não fazia sentido uma embaixada no Bangladesh. Hoje em dia faz sentido uma embaixada no Bangladesh. Mesmo quando tiver uma embaixada no Bangladesh, é improvável. Estamos a falar de países imensos, estamos a falar de países que são continentes quase. Não estou a falar de Bangladesh especificamente, mas por exemplo a Índia, não é? Onde não é provável que os imigrantes vão a um consulado, ou seja... É preciso... Daniel, o que eu acho é que sinceramente a questão não vai ser resolvida com 50 contratações para os consulados, não é? Que é aquilo que o governo propôs em resposta ao fim da manifestação de interesses. Estamos a falar de milhares. E daí a importância daquilo que nós procuramos construir como resposta a este fim da manifestação de interesses, que não foi acompanhado por nenhuma medida concreta, porque a única coisa que ouvimos da parte do governo até hoje foi em novembro uma proposta de acelerar vistos para empresas que garantissem habitação, mais formação, mais aprendizagem da língua, uma proposta que terá sido apresentada às confederações patronais e que até agora deu em nada. E vamos pegar isto. Nós estamos sempre a pensar, quando pensamos em pessoas que já vêm com contrato de trabalho, que já vêm com tudo, estamos a pensar em grandes empresas, em grandes obras, na realidade, grande parte das vezes, em trabalho semi-sazonal, ou seja, um trabalho que dura temporário, não é? Sim. Um café, um restaurante não contrata pessoas ainda à lista do consulado. Isso não existe, não contrata pessoas que nunca viu. E a minha pergunta é: que resposta é que existe para pessoas, para aquilo que sempre existiu na imigração, que é um trabalho que não é esse, não é a grande obra, não é mas é pessoas que vêm para ficar. Mas aquilo que nós propomos no nosso pacote, que apresentamos conjuntamente agora ou melhor, na sequência do pedido de apreciação parlamentar a este diploma que pôs fim à manifestação de interesses, foi um mecanismo que preveja que as empresas possam, junto da AIMA, manifestar o seu interesse em contratar, em ter aqui um grupo de trabalhadores que queiram contratar, que seja feita aqui, digamos, uma verificação da regularidade desta empresa e da regularidade dos vínculos contratuais que se propõe estabelecer, que não haja aqui falsos vínculos contratuais, mas que todo este processo pudesse ser instruído aqui, na AIMA. E vamos dizer assim, mas a AIMA se cá também não tem recursos. Pois então contratem-se os recursos para a AIMA aqui, reforce-se a AIMA aqui, porque aquilo que nós ouvimos falar da AIMA nos últimos tempos é apenas da tal estrutura de missão
que neste momento ocupa tudo. Mas aí posso dizer que o seu governo falhou. Ou seja, há um momento entre o anúncio da extinção do CEF, criação da AIMA, não teve em tempo, que tudo ficou paralisado. A AIMA não teve tempo de mostrar aquilo para que foi criada. Não acha que houve um boicote do CEF? Tenho certeza que houve um boicote do CEF. Eu peço imensa desculpa, mas efetivamente é isto que eu penso. Eu acho que há muita coisa que ficou na gaveta, porque efetivamente o CEF ia deixar de existir e ainda não havia AIMA. E portanto. Então, se calhar, não devíamos ter ficado tanto tempo entre o anúncio da extinção do CEF e a extinção do CEF. As coisas levam o seu tempo. Quer dizer, a gente que esteve num governo sabe que as coisas levam o seu tempo. E quase um mandato inteiro, não é? Este processo não foi um processo fácil e todas as pressões internas que existiram foram processos que não foram fáceis de gerir. Podia ter sido mais rápido, se calhar em alguns momentos, não digo que não. Nem todos os governos acertam em tudo, nem todos os governos fazem tudo bem, que bom que seria. Mas efetivamente aquilo que sabemos é que neste momento a AIMA terá de ter aqui um papel reforçado. Se calhar mais valia porem os 50 trabalhadores que estão a contratar para os consulados, mas mais valia pô-los aqui a fazer esta instrução de processos aqui e mandar efetivamente os processos muito mais simplificados, muito mais limpos, muito mais organizados, já para os consulados, só para serem verificados e assinados pelo cônsul. Ter esta entrada muito mais rápida. Há pouco fez uma relação normal, que toda a gente faz, entre a procura de trabalho. Nós precisávamos dos imigrantes, por isso é que eles entravam. Não há o risco dos imigrantes servirem de regulador dos salários? Ou seja, a esquerda não tem um discurso um bocadinho que se aproxima do discurso liberal no que toca aos fluxos migratórios. Nós temos que resistir a essa tendência e daí que seja um discurso meramente utilitarista sobre os imigrantes. Sim, não é? Nós temos que resistir muito a essa tendência e daí que seja importante que nós não permitamos que continuemos a gerir isto tudo da forma como estava a ser gerido. E daí a importância daqui de controle na entrada para que nós possamos garantir a estas pessoas um mínimo de condições de subsistência e de dignidade. Temos depois o outro lado da balança, que é, por mais que nós tentemos fazer isto e regular, se nós não dermos efetiva resposta a esta regulação e se ela não funcionar efetivamente, meus amigos, nós podemos querer fechar a porta de como quisermos, podemos querer pôr lá as trancas que quisermos, eles vão continuar a entrar pela janela. Como entram nos países europeus que resolveram ter leis muito... E portanto, efetivamente, estes mecanismos de regulação que são importantes têm que funcionar e têm que ser postos a funcionar rapidamente. E aí pode-se dizer que o seu governo falhou. Eu estou a dizer o seu governo, o governo que fez parte, não era a sua pasta, mas falhou. Eu acho que o meu governo tomou as decisões que tinha que tomar em determinado contexto. Acho que depois, como vimos, tivemos aqui um processo todo ele muito agitado, que foi este fim do CEF e o início da AIMA, que não permitiram que a resposta fosse atualizada, se calhar com a celeridade que devia ter sido. Nós precisamos de imigrantes, acho que isso é uma coisa que, tirando o Chega, ninguém contesta. Eu não sei se as pessoas têm noção da dimensão desta nossa necessidade de imigrantes. Eu, por acaso, acho que pessoas que vivem num mundo real e não em bolhas, sim, veem. As pessoas têm noção que 25% dos trabalhadores que fazem descontos para a Segurança Social no Distrito de Lisboa são migrantes? Ou 20% em Setúbal? Ou 45% em Beja? Não é? As pessoas têm noção que 17% das pessoas que trabalham na restauração e hotelaria são migrantes? Ou 12% daqueles que trabalham na construção civil? Ou 8% dos que trabalham na agricultura? Quer dizer, vamos lá ver, nós fizemos um percurso como país e bem, acho eu. Nós apostamos na formação e na aquisição de competências e de conhecimentos das nossas gerações. Estão a emigrar. E muitos deles estão a emigrar porque efetivamente temos uma massa empresarial que não nos dá respostas e que se mantém na lógica eterna e permanente do salário mínimo, com a história de que nós não somos produtivos. Pronto, eu acho que a produtividade se mede de formas... Sim, não é fácil ser produtivo se paga o salário mínimo. Mas também vão lá tentar ser produtivos a ganhar os 860 euros. Nós não somos produtivos, não é porque os trabalhadores nem sequer não sejam produtivos. Nós não somos produtivos porque estamos em áreas... apostamos em áreas que elas próprias não são muito produtivas. De áreas não acrescentam muito valor. Onde nós efetivamente não conseguimos contratar em Portugal. E vamos lá ver, não estamos a falar de um contexto em que tínhamos taxas de desemprego elevadas. Não, nós estamos a falar num contexto de quase pleno emprego. Nós temos taxas de desemprego que rondam os 6%. Mas eu estava a dizer, nós precisamos de imigrantes e ao mesmo tempo o aumento exponencial. Eu ponho aqui o exponencial porque a rapidez tem alguma importância nestes processos. Não é?
tem um impacto social e político conhecido. O exemplo da Alemanha, por exemplo, quando Angela Merkel, provavelmente de uma forma generosa ou não generosa, cada um fará a sua leitura, a Alemanha acabou por absorver, por exemplo, grande parte dos refugiados sírios. Isso teve um impacto político e social, não tanto sequer pela quantidade, mas pela rapidez. Estamos a falar de coisas diferentes. Em que isso aconteceu. A minha pergunta é: como é que nós casamos essas duas realidades? Ou seja, a nossa necessidade de imigrantes e sabermos que na história da humanidade, não é hoje, a chegada muito rápida de imigrantes, de pessoas de fora, sempre teve um impacto político e social forte, não é? Sempre correspondeu a conflitos, não é? As coisas normalizam-se. Eu acho que nós, durante muito tempo, o problema eram os migrantes que vinham da África e a tal resistência às pessoas que vinham do outro continente. Depois, de repente, começaram a chegar os brasileiros e o problema eram os brasileiros, associando aqui uma série de imagens estereotipadas ao trabalhador brasileiro. E depois, de repente, vêm os do Indostão e os brasileiros já não são um problema. Portanto, eu acho que as coisas... Tenho mesmo esta visão de que se nós normalizarmos o outro e tivermos a capacidade de olhar para ele como pessoa que é, como trabalhador que é, com capacidades e com qualidades, e o que não podemos é tentar associar aqui uma imagem estereotipada de ele vem para cá para não fazer nada, o que é absolutamente falso. Isso implica conhecer o outro. E para conhecer o outro... por exemplo, quando olhamos para o que está a acontecer em Odmira, para o que está a acontecer em Odmira, para pegar num exemplo que ficou conhecido, não é propriamente propenso a que haja uma socialização e conhecimento mútuo, não é? Temos esse problema, mas não é de agora, não surge com os imigrantes do Indostão, não é? Não. Que é o facto de nós guetizarmos determinadas nacionalidades. Quer dizer, eles fazem alguns até nascem cá eles fazem o que é perfeitamente normal, que é aproximarem-se daqueles que os acolhem. Ora, se há uma comunidade de cidadãos do Bangladesh que está a viver num determinado sítio, ou cidadãos brasileiros que está a viver num determinado sítio, eles vão viver com os seus. Com as coisas que os portugueses sempre fizeram. Com aqueles que, em termos culturais, nos dizem alguma coisa, que os acolhem, como os portugueses sempre fizeram. Então, mas os portugueses viviam onde? Em França? Eu acho que nós temos uma certa dificuldade em fazer esta transposição, que é, nós saímos de Portugal, fomos à procura de melhores condições de vida, conseguimos-las, demos formação às nossas gerações mais novas. E hoje em dia, infelizmente, vimos essa geração que saiu de Portugal a radicalizar-se e a alinhar nestas visões extremistas, apontando o dedo a estes que chegam a Portugal para fazer exatamente aquilo que eles foram fazer à França e à Suíça, de uma forma que é difícil de compreender. Se bem que a nossa nós imigração... não podemos olhar para isto como nós éramos os bons imigrantes, eles são os maus, mas eu acho que é um bocadinho isto que está a acontecer. Mas é verdade. Olhemos, por exemplo, para o que está a passar nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, é esta visão que nos é demonstrada até pelas peças jornalísticas que temos visto, que é esta visão de votamos no Trump porque ele não se vai meter connosco, nós somos os bons migrantes, somos aqueles que trabalhamos, nós não somos como os malandros dos sul-americanos que não fazem nenhum. Sabe que isso sempre foi assim, às vezes até são os próprios imigrantes dos próprios países, a segunda geração, a votar na extrema-direita, porque, quer dizer, não quero mais dos que vieram do mesmo sítio que eu. Mas eu acho que isto só se combate com o egoísmo é um motor político muito forte. Acho que isto só se combate com conhecimento, com formação, com sensibilização. Não há outra forma de combater isto. Bem, nós estávamos a falar de como é que a esquerda deve se relacionar com a imigração. Um discurso que não me parece seguramente de esquerda é dizer que os imigrantes têm que aceitar os nossos valores, como disse o secretário-geral do Partido Socialista, como se esses valores fossem únicos, para além do que está na lei, e portanto eu próprio fosse obrigado a aceitar valores, eu como português, a aceitar valores que não estão na lei. Alguma coisa me obrigasse a aceitar valores que não são aqueles que estão plasmados na lei. Como é que como é que leu esta afirmação do seu secretário-geral? Olha, eu acho que nós, enquanto cidadãos nacionais e todos aqueles que chegam a Portugal, estão vinculados a cumprir aquilo que está na lei e aquilo que está na nossa Constituição. Aquilo que está na lei, na nossa Constituição, diz-nos muito claramente que estes cidadãos são cidadãos de pleno direito como nós, enquanto migrantes. Quer dizer, não têm exatamente os mesmos direitos, porque não são nacionais. Não têm os mesmos direitos políticos, porque de resto têm todos os direitos e os mesmos deveres que nós temos. E aquilo que a Constituição diz é que nós ficamos muito naquilo que o artigo 13 ou que o artigo 15 dizem em relação a esta matéria, esquecemos que muitas vezes
esquecemos que há mais Constituição para além disto. Quer dizer, se nós tivermos que falar aqui em valores ou em princípios que enquadram a lei, eu compreendo isto numa lógica de estarmos a falar daqueles que efetivamente são todos os princípios que enquadram a nossa lei, os textos internacionais a que nos vinculamos e que definem efetivamente aquilo que efetivamente temos que cumprir em Portugal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, entre outros textos, outras convenções que efetivamente vão muito para além de definir normas e definem princípios e valores. Esses são os valores que eu entendo que todos temos que cumprir. Já não me respondeu como é que ouviu, se concorda, porque não foi isso que o secretário-geral do Partido Socialista disse. O secretário-geral do Partido Socialista não disse que devem cumprir a lei e a Constituição, porque isso não havia razão nenhuma para dizer isso sobre os imigrantes, porque os portugueses também devem, não é? Devem se acha cumprir... que não houve uma cedência a um determinado tipo de discurso do secretário-geral do Partido Socialista. Eu não sei o que é que o Pedro Nuno quis efetivamente dizer com esta questão dos valores. Não sei exatamente a que é que ele se quis referir, ele certamente saberá. Eu, pessoalmente, a visão que tenho é que as pessoas têm que cumprir aquilo que está na nossa lei, aquilo que está na nossa Constituição, e isso implica também uma visão teleológica daquela que é a lei, daqueles que são os princípios que enquadram a nossa lei e a nossa Constituição. Da mesma forma que quando nós saímos de Portugal queremos ser recebidos e queremos ser respeitados nas nossas manifestações culturais e na nossa forma de estar, pelo menos desde que respeitem a lei, não é? Portanto... Temos que efetivamente receber da mesma forma os que vêm de fora, e essa é a minha visão. A maioria dos portugueses concordou, segundo um inquérito, com a ação da polícia no Bem Formoso, na Rua do Bem Formoso. A esquerda está divorciada dos portugueses em relação à percepção de insegurança e do que se acha que se deve fazer em relação a ela, portanto, o sentimento popular está equivocado. O que é que se passa? Olha, eu acho que acima de tudo o busilis da questão aqui está precisamente neste termo, percepção. Todos os dados nos mostram que somos um país seguro, mesmo que vamos eliminar dessas avaliações aqueles critérios que têm manifestamente mais a ver com países em contexto de guerra e que não se aplicam tão diretamente a nós. Mesmo deixando isso de parte, nós somos, dentro do contexto europeu, um dos países mais seguros. Para aí, há 2 anos para cá que não ouvimos falar de outra coisa que não seja insegurança. Isto entra na cabeça das pessoas. E esta associação que, de forma não tão subliminar quanto isso, tem vindo reiteradamente a fazer entre migrantes e insegurança, cria estas convicções nas pessoas e principalmente, enfim, nas pessoas que em determinadas faixas da população. Acho que aquilo que aconteceu na Rua do Bem Formoso foi totalmente inaceitável. E totalmente inaceitável até porque, se nós olharmos para aquelas imagens, nós não vimos lá uma única pessoa de pele branca. Acha que está a existir uma instrumentalização da polícia, ou que há mesmo no comando da polícia sentimentos contrários ao Estado de Direito e à tolerância? Acho que a polícia terá a noção daquelas que são as ideias que se ingram nas suas fileiras. Eu não acho que a direção da polícia, das forças de segurança, se deixem facilmente maniatar. Acho que tenho uma noção muito própria, muito intensa da forma como se organizam as forças de segurança, até porque sou filha de um elemento que veio das forças de segurança. Outra conversa é a forma como o governo, de alguma forma, tem aproveitado algumas destas ações pouco felizes e pouco bem conseguidas que as forças de segurança têm adotado. É coordenadora da Comissão dos Assuntos Europeus no Parlamento. Para fazermos uma entrevista sobre o tema precisaríamos de mais 1 hora, portanto não é possível, mas não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. Perante a intervenção de J.D. Vance e o comportamento dos Estados Unidos com a Ucrânia,
a Europa deve ter uma política de defesa autónoma à margem da NATO? É uma pergunta interessante e de difícil resposta. Olha, eu venho de Bruxelas e devo dizer que nunca, como desta vez, eu senti um clima tão palpavelmente pessimista como desta vez. As pessoas estão efetivamente com medo, estão assustadas. Se calhar também muito com base em percepções. Uma vez mais, estamos aqui perante as percepções. Agora, não podemos esquecer uma coisa. Temos uma Rússia de um lado, e eu acho que esse, se calhar, aqui neste contexto é o elemento menos importante, mas temos um Donald Trump à frente dos Estados Unidos e de repente as pessoas sentem-se, os líderes sentem-se ensanduichados e desacompanhados. E portanto eu acho que é natural que as pessoas... Vai ser incontornável. Nós estamos a negociar um próximo quadro financeiro plurianual e vai ser incontornável que as verbas com defesa vão ter que aumentar. Agora, a questão é onde é que vamos cortar para aumentar a defesa? Antes de passarmos a isso, onde é que vamos cortar, a minha pergunta é, faz algum sentido, tendo em conta quem lidera neste momento os Estados Unidos, fazer esse investimento no quadro da NATO, tratando alguém que claramente já disse que não é nosso aliado, como nosso aliado? Acho que a Europa devia necessariamente tentar fazer esse investimento da forma mais autónoma possível e tentar autonomizar-se. Acho que essa consciência existe. Agora, obviamente que também existe uma ideia muito anti-autonomização da NATO. A minha visão é que efetivamente deveríamos fazer este investimento de forma a que isto não vai ser amanhã. Todos nós sabemos que não vamos estar autónomos do ponto de vista da defesa daqui a 3 anos nem daqui a 5, talvez daqui a 20 tínhamos feito um caminho qualquer. Não haja ideias que alimentem outra visão porque são enganadoras. Agora, vamos lá ver, de repente começarmos a encaminhar tudo aquilo que é investimento nosso para a defesa, não me parece uma boa ideia. Até porque se cortarmos no Estado Social é provável que a extrema-direita ganhe eleições umas atrás das outras. Também é provável que se calhar não tenhamos paz social para fazer as reformas que temos que fazer e o investimento que efetivamente temos que fazer e que se calhar é tão ou mais importante que investimento em defesa, que é o investimento efetivamente em inovação e em reindustrialização e em tecnologia. Esse sim, para que nós tenhamos algum papel novamente de relevância neste mundo bipolarizado entre os Estados Unidos e uma China. Teme uma Europa dominada pela extrema-direita daqui a poucos anos? Temo e por isso mesmo acho que eu acho que é tão importante que tenhamos alguma contenção nesta nossa fúria defensiva que agora adotamos. É claro que nós temos que ter condições para nos defender. É claro que nós temos que investir em ter condições de segurança que não tivemos até aqui. Agora, também tenho a noção que parte deste equipamento militar de que precisamos e em que vamos ter que investir não o podemos ir comprar a outro sítio que não seja os Estados Unidos. Portanto, acho que há aqui uma ideia que não é puramente política, é meramente economicista da parte de Donald Trump. Não é por acaso. Não parece estar muito preocupado com a segurança da Europa, portanto só pode ser essa. A questão não é essa, não é estar ou não preocupado com a segurança da Europa, é estar muito preocupado com a sua fragilidade económica e financeira, ao contrário daquilo que muita gente acha. E em segundo lugar, vejo com alguma preocupação o facto de estarmos tão focados neste armamento intenso, com a possibilidade de movimentos e partidos de extrema-direita chegarem ao poder em vários governos europeus. Muito obrigado, Sofia, por esta hora e 20 de conversa. Nós voltamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.